começar por agradecer a vossa presença, dar as boas-vindas àqueles que nunca estiveram neste espaço, que é o Mirafone, esperar que esta seja a primeira de muitas visitas. Para além desta galeria, temos aqui ao lado uma outra, o Espaço Mira. Nós, no fim da sessão e depois os autógrafos dados pela autora, depois aqui presente, iremos ter um ponto de honra no pátio e podem aceder à galeria Espaço Mira a partir das traseiras. Tem lá o material exposto e, portanto, poderão aproveitar e contactar com o outro lugar. Há aqueles que já são nossos habituais, é sempre muito bom revê-los aqui, porque de cada vez que nós fazemos aqui um evento, a galeria se transforma numa outra realidade, portanto é sempre uma novidade. A todos muito obrigada e desejo-vos, em meu nome e de lá, assim como dos nossos assistentes, uma noite muito agradável, com certeza será, com a apresentação deste livro da minha amiga, a autora Lídia Carvalho. Boa noite a todos, muito obrigada pela vossa presença, os nossos amigos, os amigos da galeria, os amigos da autora. Prezamos muito a vossa companhia. Apresentamos o livro de Admilo Lopes de Carminho, um grande romance, que espero que todos adquiram, porque realmente vale a pena ler. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Boa noite. Quero agradecer à Linda Carvalho por me ter convidado para fazer parte aqui da mesa de honra e ler a sua bibliografia. Ela escreve com o pseudónimo de Admilo Lopes de Carminho, é natural de Santa Cruz do Bispo, passou parte da vida em França e vive na Maia. Ela é licenciada pela Universidade do Porto em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Linguística. Foi premiada diversas vezes pela Société des Poètes et Artistes de France, na categoria de poesia. Session Jeune, Prémio Henri François Guittard, poesia, poesia jeune, poesia livre, contos e novelas. Em 2008 foi premiada pela Papiro Editora na categoria de romance com a obra Os Lírios da Vida. É autora de prefácios de várias obras literárias, nomeadamente As Cores do Meu Silêncio, de Carlos Bondoso, sou eu. À luz da escrita do autor João Dizento, duplos da antologia dos autores Miriam de Cerqueira e Maurício Gervasoni. Publicou em 2014 uma crítica literária ao romance da autora Alice Ruivo, Passei, Parei, Deixei-te um Beijo, na revista literária A Chama de Lisboa. É autora dos romances Lírios da Vida, publicado em 2008, e Mar Desfeito, em 2009. Eu só tenho aqui umas palavrinhas que quero dirigir à Linda. Conheço a Linda Carvalho há sensivelmente 2 anos, quando a apresentação do meu livro A Outra Face do Verso, na cidade de Gaia, e desde aí temos mantido uma interação literária que muito me tem agradado e ensinado. Reconheço-lhe grande mérito literário pelas obras que já li, assim como algumas críticas literárias que tem feito. É uma escritora moderna que a breve tempo irá ser reconhecida a nível nacional e não só. Escreve de maneira sui generis, a sua escrita é envolvente e dificilmente conseguimos parar de ler o que escreve. Ela consegue que o leitor faça parte do texto e ser ao mesmo tempo personagem desse mesmo texto. Não é uma escritora fácil de entender,
mas é brilhante na maneira como o faz. Escreve com muita pontuação e isso apraz-me. Consegue na sua prosa escrever poesia. É muito lindo o que ela escreve. Ela consegue na prosa escrever poesia, que eu acho maravilhoso. E também é muito metafórica. Parabéns, Linda Carvalho. Para mim foi uma honra estar aqui nesta hora, na apresentação do teu livro Céus Transparentes. Parabéns. Eu vou fazer a apresentação do livro enquanto leitora. E eu penso que todos aqueles que gostam de ler, especialmente gostam de ler romances, acabam por possuir a obra, vivê-la interiormente, conviver com ela e, passado algum tempo, se essa obra nos envolve, as pessoas como quase fazem parte da nossa família e são nossos amigos e nossas amigas. Daí que a leitura de um livro seja sempre um ato de liberdade, porque o autor escreveu o livro, mas cabe ao leitor tomar posse dele com a liberdade que tem enquanto pessoa única, com a identidade própria, com uma história de vida própria. E foi nessa perspectiva que eu li este livro. Foi torná-lo convivial, viver com estas personagens e nesta apresentação partilhar alguma das minhas impressões, tendo sempre cuidado de não desocultar toda a trama do livro, senão vocês não compram o livro. E, portanto, este livro é um livro para ser adquirido, lido, sublinhado, comentado. No livro há personagens e as personagens deste livro são personagens muito fortes, como vão ter a oportunidade de constatar pela leitura de alguns extratos por alguns amigos da autora e alguns cuja amizade eu também partilho. E, portanto, vamos ouvir falar a Sara, o Gonçalo, o Jorge, a Ângela e a Matilde. Há aqui um Bruno, que é uma personagem mais secundária e, portanto, não tem voz, porque no livro nem sempre as pessoas têm vozes, nem sempre a pessoa tem uma voz própria, mas há objetos que têm voz. E eu começaria por destacar a primeira personagem deste livro. Para mim é a soleira de uma porta. A soleira da porta da casa de Sara é uma personagem. E como é que um objeto faz parte ou é vivo? É quando nos reportamos a algum aspecto, facto, feliz ou infeliz, associado a esse objeto. E todos nós, se pensarmos um bocadinho, e aqui puxo um pouco esta reflexão para o lado da psicologia, que é a minha área, todos nós encontraremos objetos que nos provocam sentimentos felizes e outras vezes objetos que nos transportam para momentos tristes e que nós queremos inclusivamente evitar. Às vezes não sabemos porque é que de repente, e neste sentido este livro também nos ajuda, porque é que de repente nós que estávamos tão contentes e a vida nos estava a correr tão bem, parece que subitamente ficamos melancólicos, nostálgicos e tristes. Às vezes é um objeto, outras vezes é um aroma, é um cheiro que nos transporta para um momento que, pela sua força positiva ou negativa, nos rememora a felicidade ou infelicidade associada a esse mesmo objeto. Ora, o que é que esta soleira da porta tem de especial? A protagonista principal, a personagem principal deste livro é a Sara. E a Sara é objeto de uma violação. E aqui digo objeto porque quando alguém é violado não é sujeito.
é um objeto. E esta jovem protagonista, esta jovem mulher, é violada antes de ter 16 anos. É violada por um homem bastante mais velho, que tem uma relação hierárquica com ela, dado que era o patrão da casa onde ela trabalhava. E Sara associa à soleira, a qualquer soleira da porta, de qualquer porta, esse sentimento, recordam, é esse momento traumático que a marcou para toda a vida. De onde, para mim, a primeira personagem é logo apresentada no início do livro, é a soleira da porta. Vamos depois perceber, e acho que aqui a autora também demonstra um conhecimento na área da psicologia, que ela não é capaz nunca de pisar uma soleira. Portanto, ela, quando está fora de casa e entra na casa dela, ela passa diretamente do exterior para o parquet, que é mesmo assim que tu referes. E portanto fica esta ideia de evitação, esta testemunha dessa coisa terrível que foi a violação. Um aspecto também que me tocou bastante é esta, e não desoculto nada do livro, porque esta situação bem expressa no prefácio, é o ato inaugural de toda esta história. É a violação, é uma gravidez indesejada e é um aborto. E esta temática é uma temática que a mim, enquanto mulher e enquanto pessoa que tem pensado ao longo do tempo na nossa vida social, nos valores, nos usos, nos costumes, na forma de nós sermos cidadãos, é uma situação que de facto me toca profundamente, me continua a sensibilizar, como me sensibilizava há tantos anos. Portanto, achei extremamente importante que este livro tivesse começado com este ato de violência total, radical e absoluta, com consequências dramáticas ao longo de toda a história. Isto é, todo este livro se inicia, todo este livro está trespassado por precisamente esta violência inaugural. E nesse sentido, eu acho muito importante esta obra começar e abordar este tema que tantas vezes nós não queremos encarar, tantas vezes queremos ocultar. Há aqui uma outra personagem que considero muito importante, que é a própria cidade. Gosto muito, geralmente nós lemos muitos romances, nem todos, ou não muitos se situam na nossa cidade. E quando eu falo na nossa cidade, englobo também Gaia, sem querer de maneira nenhuma retirar a independência de Gaia como cidade. Atenção aos gaienses que aqui estão. Mas dizer para mim, Porto e Gaia são a mesma região, não é? Somos todos muito semelhantes, é uma cidade em continuação. E achei extremamente confortável ver a descrição da subida da Avenida da Ponte, o atravessar a Ponte Dom Luís, o Vímara Pérez, a entrada em Gaia, a Rua da Rechouza e depois uma ruela transversal da Rua da Rechouza, onde se situa uma outra personagem que também não é pessoa, que é a casa. Há uma casa, que é a casa precisamente de Sara, que é central em toda a história. Portanto, é outro objeto, um grande objeto, que é sujeito nesta história, que é a casa onde a Sara vive. E é a casa onde se vão encontrar todas as outras personagens. Portanto, é um espaço de cruzamento, é uma interface de vidas. Finalmente, a personagem que não é um objeto, não é uma pessoa, é um animal, e que é uma cadela, a vadia. A cadela aqui tem também um papel importante. Se eu não tivesse tido um cão, eu diria que teria sido um artifício da escritora para estabelecer as ligações entre aquelas personagens. Como é que ela ainda ia relacionar toda aquela gente.
E, portanto, acharia que o cão ali seria um pretexto. Mas como tive um cão, o cão é um elemento de sociabilidade extraordinário. Quem tem um cão fala com o mundo todo. Quer seja por bem, quer seja por mal. No caso, não vou dizer-vos se é por bem ou por mal, mas a vadia é efetivamente o elemento de ligação em todas estas personagens. Portanto, como vê, é um livro que dá vida a objetos, que torna uma casa protagonista deste romance também, e de um animal que se encontra presente, que tem empatia, quer com a sua dona, mas que também parece perceber todos os visitantes que, entretanto, cruzam essa mesma casa. No fim, talvez percebam porque é que eu poderia chamar esta casa a casa dos perdidos e dos achados, mas ficará mais para a frente. Há aqui portanto, essa personagem que é Sara, que é uma personagem muito dilacerada. Eu até não diria que é uma mulher sofrida, porque a palavra sofrida é demasiado leve para contar a mágoa, a dor e a violência que esta mulher sofre com 16 anos. Não é uma violação única, é uma violação que se repete ao longo do tempo e que acaba por a marcar de uma forma absolutamente indelével. Eu iria passar para a voz da Sara este sentimento de sofrimento. Se ao menos pudesse abrir-se com alguém menos distante que Deus. E levou os olhos afogados de água e murmurou um pedido de perdão, resvalado pela água salgada, e libertou os joelhos, o queixo, os dentes, para prender os braços à volta da barriga, para acalmar as dores. Naquele preciso momento, detestou ser mulher. Ser mulher significava humilhação, desprezo. Esganou um soluço na garganta, daqueles fortes, azedos. Limpou as lágrimas com a mão esquerda, enquanto a mão direita acariciava a barriga, para aliviar das dores. E, inconscientemente, tomando o tom de uma voz mais grossa, pois era assim que imaginava a voz de Deus, ouviu-se explicar: ora, Sara, não sejas dramática. Ser mulher não é desprezível, não é humilhante. Tu é que és desprezível. Tu é que és humilhante. Andaste com um homem casado, cometeste pecado. É precisamente esta culpa internalizada, esta culpa em que ela se faz, tem um processo de autoflagelação, quando ela, em vez de, que isto está, há literatura que de facto atesta esta situação, que é quando as mulheres são violadas, muitas vezes fazem um processo de autoagressão, considerando-se culpadas. E, efetivamente, também toda a sociedade está muito voltada para isso. Até a própria religião, porque ela chega por a hipótese de ir falar com o padre, ela põe a hipótese de dizer aos pais, portanto, ela põe todas as hipóteses de contar, inclusivamente, à irmã. E aqui vemos de que maneira é que esta violência, que é a violação e as violações sucessivas, não é? Que ela vai sofrer ao longo de algum tempo, são profundamente marcantes. É porque geralmente há uma redição ao silêncio. Porquê? Porque tantas vezes aquilo que poderia ser dito é o impossível de se dizer. E, portanto, ela não tem nenhum interlocutor. E o que é que vai acontecer? Há aqui também depois um processo de isolamento. Ela acaba por não conseguir viver no contexto familiar, acaba por conseguir uma autonomia. Há aqui um salto na idade,
e acaba por ir viver sozinha, ter um emprego. Não é por acaso que é num lar da terceira idade, que é uma forma de fugir ao rigor da idade de outros, sejam eles quem for, e portanto, é esta Sara, já passaram uns anos deste ato inaugural e tão violento, é esta Sara que vai ter um encontro com uma personagem típica, que é o Gonçalo. E o Gonçalo é um carteirista, o Gonçalo é um safado, o Gonçalo anda nos autocarros da cidade a assaltar carteira. E eu acho que nós também reconhecemos na figura do Gonçalo, que é o fura-vidas, mas que também é o produto de uma história de vida marcada também pelo abandono. Portanto, nós estamos em presença, para já, de duas personagens sofridas, abandonadas, traumatizadas. E, portanto, eu iria dar agora voz ao Gonçalo, através da palavra do Bernardino Guimarães. Gonçalo benzeu-se 2 vezes antes de sair de casa, para apanhar um metro que o levaria à estação de São Bento. Era um gesto que o perseguia desde os seus 17 anos. Assumia-o como um sinal protetor do dia-a-dia. Com o sinal da cruz sentia-se intocável, protegido, acautelado, isolado de todo e qualquer mau olhar, isolado de toda e qualquer denúncia. E assim perpetuaria essa crença, não fosse uma manhã, semelhante a tantas as outras, afigurar-se de todo distinta ou ainda controversa. Quis o destino que até lá o protegeu de ser denunciado, roer-lhe a corda, definitivamente. Ainda não eram 9h15 da manhã quando saiu para a rua. Entremeou-se por entre a multidão, que apanhava logo de manhã o metro para representar da melhor ou da pior maneira aquilo que sabia fazer. Trabalhar, estudar. Era um desfile de gentes, todas diferentes, de todas as idades e de todas as camadas sociais. Gentes de cor e gentes sem cor. Gentes vestidas e outras quase despidas. Gentes velhas e gentes ainda crianças. Gentes com carteiras e gentes com mochilas. Há muitos anos que aquela miscelânea de odores e de perfumes de caráter indefinido lhe provocava náuseas no estômago. Aquele sofrimento apenas tinha termo quando respirava o ar fresco da manhã alta. Era isolado, num dos travessos caminhos que contava o dinheiro, meigamente subtraído aos transeuntes, entalados e encavalitados uns nos outros. Era neste momento que ele lhes furtava a carteira, de cabedal, de couro, de plástico. Não importava. O importante seria o conteúdo que a guarnecia, de preferência de papel e do grande. Este Gonçalo é claramente um sedutor. Não sei se repararam que ele diz quando subtraía meigamente a carteira aos transeuntes, que iam encavalitados, apinhados nos autocarros. Interessante também, nesta personagem e noutras, a presença da própria religião. Ele, antes de sair de casa, benzia-se sempre. E além de se benzer sempre, ele... há uma situação que vou já pedir a palavra outra vez do Gonçalo, em que ele se vê acossado e obrigado a fugir, em que atravessa, portanto, a ponte para o outro lado, para a outra margem, enclava a sua cara na fonte dos arrependidos. É uma fonte onde, ao fim e ao cabo, quase todos eles passam como se a água pudesse retirar aquilo que é sujo, aquilo que é pecaminoso. Portanto, mais do que refrescar a cara, seria um ato de purificação. Não vou dizer porque é que ele fugiu, isso fica para a leitura do próprio livro, mas Gonçalo acaba por desaguar junto à casa de Sara.
E, portanto, eu vou pedir ao Bernardino que conte como é que foi esse encontro. Com a casa, não com a Sara. Aí encostou-se a um dos muros que ladeavam uma das casas, situada mesmo a meio da rua. Estava coberta de eras e de árvores, medonhas, escuras, esguias. Parecia desabitada. As portadas em madeira das janelas estavam completamente fechadas àquela hora do dia. Achou por bem entrar, para nela devidamente repousar, para nela profundamente respirar. E saltou um muro de 1,5 metros que a protegia de toda e qualquer invasão. Ao aterrar no chão, bateu com o tornozelo do pé direito num pedregulho e ali ficou aninhado sem se poder mover, a ganir de dores. Soltou da sapatilha e massageou ligeiramente, para aliviar o sofrimento. Ainda não tinha terminado a massagem quando um pastor alemão lhe saltou em cima e o imobilizou rente ao solo, deitado. Tanto o solo como eu, ambos deitados. O pastor com as patas junto ao pescoço e o focinho a ladrar-lhe para cima da boca. Desesperado, fechou os olhos. Jamais o aparecimento de um cão lhe tinha ocorrido no seu plano. Ali se deixou estar, imóvel. Receava que ele lhe desfigurasse o corpo. Esperaria que ele desistisse dele. Certamente alguém ali o iria descobrir. E então, toda aquela fuga de nada lhe valeu. Ora bem, já temos aqui a primeira abordagem da cadela, da vadia, portanto, nesta história. Retomando a Sara e compreendendo que a Sara é um elemento, uma grande complexidade psicológica, que se manifesta numa série de comportamentos perturbados. O não querer pisar a soleira é um comportamento perturbado. Mas há um outro comportamento que é, ela recolhe todos os espelhos que tem em casa. Ela não se quer ver ao espelho. E, efetivamente, também isto faz parte dos relatos das pessoas violadas, que é não poder encarar a sua própria imagem física. E ela distingue, no fundo, distingue uma outra personagem dentro dela mesma. É a Sara sofrida, de que já falei, mas há uma outra Sara, que é a Sara que ela vê refletida ao espelho. E essa Sara, essa outra, era parecida, mas não seria ela. Era uma outra, linda, provocadora, vaidosa, simpática. E como não possuía nenhuma dessas qualidades, optou por esconder todos os espelhos e traziam continuamente a outra, no sótão, na garagem. E, portanto, ela não se quer ver enquanto pessoa não sofrida, enquanto uma imagem que até seria uma imagem agradável. E o que é que ela procura? Procura, portanto, não ser testemunha desse primeiro ato traumático, mas não chega a esconder os espelhos. Porque o que é que acontece? Ela, durante o sonho, é saltada por essa outra, que ela também considera, no fundo, um pouco culpada por tudo aquilo que teria acontecido. E diz, mas nem o sono e o sonho podia esconder no sótão. Iam e vinham, quando bem entendiam. Libertavam-se pela noite dentro, desordeira, fugaz. Saíam do seu cativeiro e empreendiam novas formas, em novos espaços. Nada podia fazer, ao contrário dos espelhos. Os sonhos e o sono não se controlavam. E todos nós também temos essa experiência, não é por acaso que há o fundador da psicanálise, o Freud, que nos fala precisamente de que maneira, no sono, os sonhos trazem muitas vezes aquilo que nós não queremos que venha para a vida que estamos a viver. E diz ainda, e depois, se não fossem os sonhos a trazerem a outra de volta,
Seria a sua própria memória que engendrava maneiras de alcançar, a torto e a direito, sem compaixão ou piedade, sem remorso, sem ilusão. E aqui temos o problema da memória. É que a memória tantas vezes nos prega uma grande partida e nós queremos esquecer uma coisa, e o que é que a memória faz? Traz-nos ao presente aquilo que nós queremos esquecer. E às vezes gostaríamos tanto de recordar boas coisas e nós muitas vezes esquecemos essas boas coisas. Ora bem, temos já aqui duas personagens, ao fim e ao cabo três, porque esta Sara é uma dupla, não é? É ela e outra, o Gonçalo, e entretanto há uma personagem que em quase tudo se opõe a esta imagem de Sara, que é a Ângela, que não será por acaso que é uma psiquiatra. Portanto, a Ângela é uma psiquiatra e é em tudo o oposto desta Sara sofrida, inquieta, insegura e dilacerada na sua dor. Eu iria dar a voz à Ângela. Cultivava o físico da mesma maneira que cultivava a mente, com muita prática e exercício, muita ginástica, muitos legumes, muitos grelhados, muitos óleos corporais, muita perseverança e muito amor. Não gostava de misturar o trabalho com o amor. Desde sempre se aplicou em adotar uma linha fronteiriça ou demarcadora entre ambos. Entendia que um bom amante não poderia ou não deveria meditar dos mesmos problemas e conflitos que ela. Que ambos não poderiam carregar as mesmas angústias e as mesmas bagagens técnico-profissionais. E que esse abraço ou união nunca originaria uma boa relação. Por isso, as suas paixões eram fruto de procura e de uma escolha minuciosa. Normalmente, não procurava a beleza exterior, mas a interior. De preferência que fosse turbulenta e desajustada, vítima de injustiça e portadora de mágoas. Pessoa devastada pela ironia do destino e da vida. Pessoa desmembrada para se nutrir daqueles desajustes, para aprender, para ajudar a encontrar-se. Era compaixão quem tentava socorrê-la. E a cicatrizar-lhe os estigmas, com beijos, abraços e um amor incondicional, desmedido, tranquilo, amava intensamente, à semelhança de tudo quanto tocava ou abraçava, apaixonadamente, desbravando mundos interiores, mundos exteriores, despovoando-os da aridez a guios e dente, até que se convertessem em rios límpidos, feitos de torrentes serenas, dóceis, abrasadas, e de renascia ao robalho o êxtase crepuscular dos olhos e da boca e do corpo, com um sorriso grato no canto dos olhos e da boca, de deslumbramento, de encantamento. Ora bem, todos nós e as nossas personagens também vivemos sobressaltos na vida, há alguns positivos, outros negativos, e acontece que há casos infelizes, mas há casos felizes, e há um encontro que vai mudar a vida de Sara. E é interessante nós vermos até que ponto é que uma vida destroçada pode ser redimida, geralmente é redimida através do amor. Portanto, a Sara os pais desapareceram, a irmã, tem uma irmã que ainda não foi, entretanto morre, e a Sara, nesse isolamento que é quebrado com a chegada do Gonçalo, com depois também o encontro com a Ângela, Sara vai encontrar no amor uma espécie, uma verdadeira redenção. E é essa Sara que há pouco nos falava de uma forma tão desgraçadamente infeliz, que acaba por dizer o que vai dizer. Quando pela janela o alvor da manhã lhe acariciava os olhos e os entreabria, a sua primeira imagem era a dele. O seu primeiro pensamento era o dele. E só depois apreciava o paladar afável, mas todavia fresco, da manhã. À
Há quase 2 meses e meio que a manhã diferia na sua aparição, ou no seu perfume. Era menos intensa, menos odorada, menos criativa, menos solitária, mais distraída, mais pálida, mais áfina. Há quase 2 meses e meio que ela mesma diferia na sua aparição. Era menos insípida, menos impetuosa, menos descuidada, menos danificada, mais delicada, mais cheirosa, mais confiante, mais faladora. Com ele sentia-se simplesmente bem. Ele era o seu outro. Fez uma pausa no encadeado pensamento para refletir naquela palavra, naquela apelidação de outro, e sorriu. Não iria voltar com a palavra ou o pensamento atrás. Sim, aquela palavra seria usada não com uma conectividade negativa, mas positiva. O outro como complemento dela. Sim, seria isso. Portanto, são as ondulações destas personagens que nos vão acompanhar e vão ver que aquela Ângela segura, cheia de autoconfiança, com uma autoestima elevadíssima, vai viver momentos de precisamente opostos, precisamente contrários, de uma autoimagem negativa, degradada. Todo esse processo contraditório de autoestima elevada e baixa autoestima, geralmente são processos que não são, aliás, todas as crises, na minha opinião, não é só na minha opinião, são sempre, não são só negativas, são os momentos de crise, crise pessoal, crise interna, crise vivencial, que nós nos desenvolvemos e crescemos. E essa Ângela, que tem uma autoestima e uma segurança até um pouco excessiva, é uma personagem que, à partida, não nos causa muita simpatia, porque acha-se linda demais, inteligente demais, conquistadora demais, é demais. E, portanto, este demais depois vai-se sobrar. E dessa subida e dessa descida vai surgir uma personagem com maior densidade, que antes de mais nada é um personagem com um forte espírito crítico. E quando nós falamos de espírito crítico, falamos necessariamente da verdade. E era a esta voz já mais madura, mais crítica, que já passou pela insegurança, que eu passaria a dar a voz da Ângela. As pessoas não sabiam viver, não sabiam aceitar as diferenças, ou seja, elas não sabiam, mas apenas na teoria, porque na prática faziam tudo o que lhes estava ao alcance para as destruir. O outro, enquanto não fosse igual a todos, os outros egos não seriam deles. A voz do outro nunca seria ouvida, ficaria calada, tapada. Tudo o que fosse diferente do ego seria um alvo a bater, a eliminar. Do outro ninguém queria conhecer. O outro era alguém a alterar a todo o custo. Ficava bem ajudá-lo, convertê-lo, anunciá-lo, denunciá-lo. Nada possuía o significado de outrora. Desistiu de procurar a verdade. A verdadeira verdade, a verdade na atualidade, vendia-se aos pacotes, aos lotes, às resmas, em sebentas, em enciclopédias, em livros. Vendiam-se estantes cheias de livros que proclamavam a verdade, com desconto. Vendiam-se televisões, vídeos, CDs, DVDs, rádio, internet, às carradas. A verdade chegava à casa toda empacotada, conforme o pedido de cada um. Ninguém se dava ao trabalho de a procurar, não era preciso. Bastava ver o noticiário ou a novela da noite para se saber tudo e não se duvidar de nada. Já nem se falava de alquimia ou tão pouco dos alquimistas. Ninguém falava da pedra filosofal, a verdade. A verdade deixou de ser uma constante, como se de repente ela fizesse parte do código genético humano. Como se para tal bastasse crescer e desenvolver esse código.
código feito de escolhas, mediante a personalidade de cada um, feito de perfumes variados, de culturas diversas. A verdade tornou-se num conceito universal. Há aqui uma figura enigmática, mas quem lhe dá voz neste momento não está na sala, portanto vou passá-la para mais daqui um pouco. E há uma... já posso? Portanto, uma figura enigmática que é o Jorge. Portanto, o Jorge tem uma história de vida conturbada, aliás, eles todos têm, vou-lhes dizer. Houve uma altura que eu até pensei assim, isto é muita mágoa, muita dor. Mas depois comecei a pensar, a olhar à minha volta, e a mim própria, a olhar também para mim, porque estes livros depois levam-nos a ver-nos ao espelho, não é? E pensei que a grande vantagem que nós poderemos ter é procurar as coisas boas da nossa vida, porque se quisermos começar a espiolhar as chatices ou as dores, nós afinal temos muito a ver com estas personagens. Mas há aqui uma personagem que apresenta um caráter muito enigmático, que sofre traumatismos vários, foi alguém que foi adotado. Acho que também é uma temática que me parece extremamente importante e interessante neste livro, ainda que só um apontamento, mas faz parte da realidade dos processos de adoção. Aparece também, ainda que num breve apontamento, a questão da homossexualidade, e até no caso da homossexualidade feminina, o que quer dizer que as grandes temáticas, eu ia dizer do nosso tempo, mas não, de todos os tempos, estão presentes neste romance. O Jorge é efetivamente uma das figuras mais inquietas e mais inquietantes. E, portanto, vou passar a palavra dessa inquietude, dessa inquietação, precisamente ao Jorge. Escapuliu-se da mesa. Não a ousava observar. Se o fizesse, correria o risco de se exaltar e de ser rude. Mais rude que o frio e a escuridão que povoavam a avenida que o recebiam à saída da porta envidraçada. O ar ondulava-lhe o cabelo e apaziguava-lhe o espírito de dor. No meio da avenida, o vento sem casa interveio vindo do nada e tomou de rajada, abraçando, embrulhando num abraço, muito amigo, destituído de pele do calor humano, e se deu ao ímpeto de chorar, para aliviar a tristeza ou a raiva. Não sabia decidir. A brisa encarregar-se-ia de lhe evaporar as lágrimas com o sopro de as sugar com a boca. Não sabia se ela, assim, agia por misericórdia ou simpatia. Afocinhou o rosto do carro para a casa. Conduziu pelas ruas da cidade, trauteando e tropeçando nas palavras proferidas por Ângela, sem sentido e descontroladas. Conduzia com os olhos apinados de neblina densa, feitas de água salgada e azeda. Sôfrega e deliberadamente tentou expulsá-las e, por fim, desistiu de as varrer.
Odiava saber que a Sara esteve exposta a tanta injustiça e a tanta infelicidade. Percebia então porque ela morava só e isolada dos outros. Não sabia como proceder. Havia coisas que só eu sabia. Como por exemplo, que os olhos dela tinham a forma de um violoncelo transparente, que possuía música, poesia e cor. Havia coisas que só ele sabia, como por exemplo, que tinha acesso aos pensamentos dela, quando ela mantinha os olhos numa única e determinada posição, alheia, absorta, cânida, silenciosa, e por tudo isso não sabia como proceder. Não sabia se ela entenderia que ele lhe lesse o íntimo. Não sabia se ela continuaria aquela relação, sabendo que corria o risco de não ter o seu espaço livre para pensar. Cerrou os olhos a fim de confinar todas aquelas dores. Nunca se odiou tanto como naquele momento. Condenava-se por possuir aquele dom, o dom de ler as lembranças e os sentimentos. Como interpretaria ela isso se lhe dissesse? Mesmo que lhe anunciasse que o motivo dele o fazer seria, mas não sabia como explicar, libertá-la de todos os desgostos. Porque não mais nada, a não ser a felicidade dela, o seu bem-estar. Queria vazar-lhe a alma de todo o sofrimento. Escondeu o rosto nas mãos de desgosto. Não lhe poderia revelar, senão correria o risco de a perder. Desgostoso, encostou a cabeça aos vidros da janela. A mãe Matilde costumava dizer que todos tinham um anjinho da guarda para os proteger. E ele seria o seu anjo da guarda. E nunca lhe revelei o segredo. Estou quase a acabar a apresentação das personagens e não foi por acaso que deixei para o fim a Matilde. Porquê? Porque a Matilde é uma personagem completamente distinta de todas as outras. É uma personagem que não atravessa aquela casa, é uma personagem de outra geração. Todas as personagens que nós até agora ouvimos serão adultos, jovens adultos, na casa dos 20 e tais, 30 e tais, e a mãe Matilde já é uma mulher idosa. É a mãe adotiva de Jorge e é uma mulher sofrida pela perda nunca sarada, e a dor nunca sarada, a perda do seu marido e do seu filho. E é esta mulher que, pela sabedoria da idade, mas sobretudo iluminada pelo amor maternal, que é das figuras, das personagens mais sensíveis deste livro. Eu diria que ela traz alguma, na sua dor, no seu luto não resolvido, no seu desgosto cotidiano, traz alguma paz para todas estas dores tumultuadas, porque ao fim e ao cabo este livro que nos fala
é da dor. E é como as mães, especialmente as mães mais antigas, isto é, as mães mais velhas, que dá ouvidos àquilo que ela chama uma moideira. Aliás, eu gosto muito de algumas palavras que a Linda usa, porque eu também as uso, e a gente geralmente gosta daquilo que nos é familiar e que nós usamos. Assim como, por exemplo, trenguita, trenga, é uma coisa que eu geralmente, quando digo, as pessoas ficam muito admiradas e gostei de encontrar a palavra trenga no livro. E esta moideira, que é qualquer coisa que anda a moer, não rói, mas vai desgastando, e que muitas vezes são pronúncios, são qualquer coisa que tem a ver com a intuição, e que está muito ligado às pessoas mais sensitivas, mas está muito ligado sobretudo à idade. E antes de mais nada, porquê? Porque a idade não traz nenhum dom divinatório, mas a idade tem uma grande vantagem, porque a idade não pode ser só desgraça, não é? Não pode ser só perda. Perde-se muita coisa com a idade, é verdade. Mas há uma coisa que se ganha, que é a sabedoria. E há a sabedoria que nós pensamos e nós refletimos, mas há uma sabedoria latente que é feita de um tecer de histórias que nos ocorreram na vida e que às vezes nos faz, inclusivamente, prever com elevadíssimo grau de probabilidade de acontecer algumas coisas. E, portanto, esta mãe Matilde reflete precisamente essa sabedoria da idade, mas também a mágoa trazida por todas as perdas. Eu ia dar agora a voz à Matilde. Quando decidiu adotar o seu menino, deixou de procurar os defuntos pela casa. Ou sequer de imaginar que ainda teriam uma vida paralela no paraíso. Tinha a certeza de que eles passeariam pela casa e de que não iriam à procura de objetos ou de roupas. Por certo, o que procurariam seria a ela ou a casa. Não sabia bem. Comparava os defuntos aos gatos. Os gatos nunca abandonavam a casa. Os defuntos também não. Voltavam sempre para acarinhar, para ronronar. Passados tantos anos, ainda acreditava que eles a protegiam. E ao seu menino também. Assim gostava de pensar. Era como o seu menino. Ele saía durante uns tempos e quando chovia ou tempestava, voltava a ocupar a casa, que parecia desabitada, que parecia, mas não estava. A mãe Matilde hibernava quando ele lá não estava. Apenas comia o essencial. Apenas movia o essencial. Os braços, as pernas, a cabeça, o essencial. Para não estatuar de vez. Para o receber nos seus braços, como se fosse uma caixa uterina. Ela e a casa estariam sempre lá, para o guardar. O seu menino, quando chovia ou tempestava, voltava a ela. Todos os dias dos seus dias, à entrada da porta ou de um beijo, espreitava-lhe a íris, que parecia resistir ao mau tempo, que parecia desejar ficar. Beijava demoradamente, para ela lá se demorar, para sempre.
Ultimamente, não temia por ele. Enquanto essa luzinha ali morasse, ele estaria bem. Desencostou o nariz e suspirou de saudade. Sentia saudade de não se lembrar de nenhuma voz, nem da do filho. Pareciam abafadas num jarrão ou num túnel. Tristemente, sorriu. Não iria derramar lágrimas a propósito do passado. Não iria. Não iria pactuar com as linhas da vida no pretérito. Não iria. Veio-lhe à memória o marido que lhe entrava pela porta da cozinha e inconscientemente observou a porta, como se ele lhe fosse aparecer na frente, com as calças arregaçadas até ao joelho e o tronco apenas coberto pela própria pele. Tão branca, tão bela, como era lindo o seu Armando. Tristemente sorriu. Percebia que o marido há meses atrás não a tivesse reconhecido. Percebia. A quando daquela procissão ou manifestação, não sabia qual das duas seria. Percebia. O marido continuava belo e ela gorda, pesada, enrugada. Tudo isso ela entendia. Mas não iria pactuar com as linhas da vida. No pretérito, não iria. E espreitou a roupa no quintal, que parecia enlouquecida, nos braços do vento, embalada freneticamente, que abanava de um lado para o outro, impaciente. Com saudade, lembrou-se daquele chopo que se queria despedir da vida, no antigamente, e suspirou ao revê-lo, com alguns braços queimados pela geada. Ele morria lentamente, de pé. Ela e o Armando observaram o gigante, que todos os dias se despedia mais um pouco, que teimava em morrer, de pé. Coitado, tinha tanto de herói como de orgulhoso. Finalmente, vamos reportar ao violoncelo. E, de propósito, não foi um dos objetos que eu referi como personagem no início da minha apresentação, porque aqui o violoncelo é sujeito. Eu há pouco falava numa personagem que não referimos, que é o Bruno, porque o Bruno mais não é do que alguém que toca violoncelo, senão não existiria com certeza neste livro. Eu vou pedir, portanto, que seja dada a palavra à música, ao violoncelo. Diga. Sim. Com o decorrer do tempo, aprendeu a ver nele não só o homem, mas o próprio violoncelo. Por isso era tão alto, tão magro. Imaginava mesmo que ambos seriam o mesmo, com a diferença de que o instrumento possuía cordas
E mesmo assim, havia dias em que não havia qualquer diferença. Tudo dependia do modo como o sol se levantava ou punha. Tudo dependia do modo como chovia ou trovejava. Tudo isso associava, ora, ao céu ou ao Bruno. Quando Violoncelo, desesperada e eficazmente bramia, ele sabia que era o homem quem jorrava, quem falava, quem transmitia, quem lhe saciava o espírito e, graciosa eternamente, ouvia-os horas a fio, até desfalecer de prazer, de paixão, de emoção. Em tempos, chegou a ter ciúmes daquelas cordas e daquele corpo e daquele arco. E depois apelou ao bom senso e habituou-se a vê-lo partir em digressão vários dias e a esperar. Em tempos, chegou a pensar que naquelas ausências ele fosse arrebatado por outras mulheres, não como ela, mas violoncelistas, a quem apenas o instrumento bastava para que fossem eternamente belas e as transformasse em deusas. Mas desistiu da ideia. Apenas o viajante lhe transpunha a soleira da porta, que toda ela virava cordas, e ele um arco. Ela singela e posta em movimento, solidariamente com ele, bem tensionada de variadas maneiras por fricção, pinçamento ou percussão, até que ambos atingissem os mais amplos e vastos acordes vibratórios e harmónicos. Bom, será a altura de terminar a apresentação, reforçando o caráter importante que o violoncelo assume nesta obra. Procurei o bilhete de identidade do violoncelo que faz parte integrante desta obra. É um contrabaixo citronal 520, um instrumento da família dos instrumentos de corda. Tive a curiosidade quando a Ana Leão, que depois da Linda Carvalho fazer a sua intervenção, nos vai proporcionar uma peça com violoncelo, e a Ana Leão disse-me que o violoncelo dela é um 4/4, cópia do modelo Stradivarius e um capella. É assim. Bom, acho que dizer mais sobre esta obra seria redundante. Seria retirar o prazer que também poderão ter ao lê-la. Foi um livro que me emocionou, que me tocou particularmente, onde nós podemos reconhecer um pouco da nossa história também de vida. E os bons livros são aqueles que nos levam em viagem e que nos levam a reconhecermos um pouco nas pessoas que os atravessam, e que no fim ficamos com pena de perdermos essas pessoas. Há só uma solução, é voltar a ler o livro. Boa noite e obrigada. Sim. Boa noite. Muito obrigada. É melhor fazer isto, não? Talvez. Não sei se me conseguirão ouvir lá ao fundo e talvez não. Muito obrigada pela vossa presença.
Antes de falar um pouco, gostaria de dizer que terei todo o prazer em responder no final às perguntas que me quiserem colocar. Falar do que senti ao escrever este livro é de facto aliciante. Fiz uma pesquisa a nível musical e premiei a narrativa com algumas propriedades do violoncelo. Atribuir e adequar as características físicas e sonoras deste belo instrumento ao ser humano não se revelou tarefa fácil, mas, como tiveram a oportunidade de ouvir, na voz de Carlos Bondoso, o efeito poético foi surpreendente. Associar os olhos de Sara a um violoncelo foi algo que me fascinou. De maneira a poder entrosar esta associação, ouvi músicas para violoncelo durante meses. Houve uma altura em que eu me deitava e levantava, não só a pensar nas particularidades físicas e psicológicas das personagens, mas também no aspecto, no timbre, na voz do violoncelo. Foi muito enriquecedor. Não é nada de normal. Os escritores fazem este tipo de estudos e debruçam-se sobre todos os temas de forma a tornarem a sua obra mais rica e assertiva. Um escritor é alguém atento. O lugar do escritor é o de contar o que se passou, o que se passa e o que ainda está para vir. É anunciar e denunciar o mundo. É ter o poder de criar e de reinventar mundos, de criar histórias, de desafiar o imaginário sem limites. É ter a capacidade de criar e de manter a esperança. É ser capaz de dar vida a seres de todo tipo. É ter o condom de criar elos, fraternidade e amizades ilimitadas. É dar vida a seres fantásticos, com almas aladas, com gostos enigmáticos, belos, transparentes, patinhos feios, transformados em príncipes e princesas, humanos em moscas, corpos em violoncelos. É beijar as palavras, colori-las, descolori-las, amá-las a um nível que supera a sua própria existência. Já imaginaram o que seria um mundo sem escritores e poetas? Seria tão pobre, sei lá, não me ocorre outra palavra, talvez desidratado, sem paladar. O escritor tem o dom de condimentar e colorir o mundo. Para terminar, aqui ficam os meus sinceros agradecimentos a Manuela Monteiro pela sua maravilhosa apresentação. Gostei muito. Muito obrigada. Ao Fórum Mira, pela disponibilização deste maravilhoso lugar. À Ana Lucadinha, sem a qual este livro não teria sido publicado. E em especial à Maria Esther, que é uma senhora muito calma, destaca e com um sorriso muito lindo. A Ana Sofia Leal, que me acompanhar neste evento, trazendo verdadeiras notas musicais produzidas por cada instrumento, a que chamamos violoncelo. Os meus sinceros agradecimentos pelo maravilhoso desempenho da leitura dos excertos à Maria Helena, à Ana Almeida Homem, ao Bernardino Guimarães, ao Carlos Lacerda, que não estou a ver, está ali, alguns, ao fundo, escondidinho, ao Carlos Bondoso, que veio de Lisboa para me acompanhar neste momento tão importante. Falaste da importância que tem sido trabalhares comigo ao longo destes 2 anos. Para mim tem sido exatamente o mesmo. É importante interagirmos, não é? A arte é um ato inteiro, mas também um ato de receber. E pronto, estou feliz por estar aqui.
Estou bem. Muito grata a todos pela vossa presença. Vou passar a voz ao Pilson.